Olá, muito bom dia. Chegou a sexta-feira. Seja bem-vindo ao Noticidade Manhã deste dia 21 de fevereiro. Nós começamos esta edição com as informações do trânsito em nossa região. E com a sexta-feira chega também o fim de semana. Com isso, o número de veículos aumenta nas ruas, avenidas e rodovias. E quem nos traz toda a movimentação do trânsito nesta manhã é o Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham a Noticidade de Manhã. Hoje eu estou aqui na Avenida Dom Aguirre, na altura da Praça Lions. Como podemos ver o trânsito neste momento, olha só, ele já é bem carregado aqui por uma sexta-feira, no sentido ali do Terminal São Paulo. Os carros estão parando ali na frente. No sentido contrário, o movimento é menos intenso em direção ali a Castelinho e ao Parque das Águas. E ontem à noite tivemos alguns acidentes. Um caminhão bateu em um carro na rua Santa Terezinha, no cruzamento com a Avenida Afonso Vergueiro, aqui em Sorocaba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas o motorista do carro sofreu ferimentos, uma contusão na coluna. Ele e o caminhoneiro prestaram depoimentos à polícia e foram liberados. Também em Sorocaba, um motorista perdeu o controle da direção e bateu em um poste no bairro Campolim. Ele não sofreu ferimentos. E agora eu vou falar para os motoristas sobre o IPVA. Se você ainda não pagou o IPVA, fique atento. Vence hoje o prazo para o pagamento à vista, sem desconto, para os veículos com placa final 6. Hoje também é o prazo final para o pagamento da segunda parcela. Para pagar, basta ir a uma agência bancária ou caixa eletrônico com o número do Renavan, que é o Registro Nacional de Veículo Automotor. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas, mas atenção, essa opção não é válida para o pagamento do licenciamento. Agora a situação das rodovias. Os motoristas que seguem pelos sistemas Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo encontram trânsito lento na chegada à capital. No sentido interior, o tráfego flui normalmente. Fernando, essas foram as informações do trânsito. Daqui a pouco eu volto para falar de música. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo vai realizar apresentações em cidades aqui da nossa região. Obrigado, Pedro. O delegado José Chaves de Melo, da Ciretran de Piedade, o filho dele, Douglas Chaves de Melo, e o vereador Marcos Pinto de Camargo, conhecido como Marquinhos da Ciretran, foram detidos suspeitos de chefiar um suposto esquema de extorsão em Piedade. A operação é do GAECO e da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo. O grupo é suspeito de atuar desde 2010 em Piedade e Itapiraí. Eles são investigados porque eles estão com a prisão temporária decretada. Em resumo, num resumo bem rápido, seria propina envolvendo empresas de vistoria veicular com a Ciretran. O vereador, que também era funcionário da Ciretran, seria o encarregado de arrecadar os valores e repassar o dinheiro da propina ao delegado. A polícia já ouviu 3 proprietários de empresas vítimas do esquema, que confirmaram o crime. A prisão preventiva dos suspeitos já foi decretada. Se comprovadas as irregularidades, eles podem responder por formação de quadrilha e concussão, que é a extorsão praticada pelo funcionário público no exercício da função. O delegado foi encaminhado ao presídio da Polícia Civil de São Paulo. Os outros 2 suspeitos estão na delegacia. 5 quilos de maconha foram apreendidos no Jardim Europa, em Tatuí. A droga estava escondida em um matagal e um jovem de 16 anos assumiu que o entorpecente era dele e que o vendia no local. Ainda com o adolescente foram encontrados mais de 100 porções da droga. De acordo com o pai do suspeito, o jovem já tem passagem pela Fundação Casa pelo mesmo crime, tráfico de drogas. Segundo o comandante da GM, o local em que o adolescente foi apreendido já é conhecido como ponto de tráfico. Aproximadamente 160 funcionários de uma forjaria que fica no bairro Cajuru, em Sorocaba, fazem neste momento uma paralisação em frente à sede da empresa. Os profissionais estão em greve desde esta quinta-feira. O motivo, de acordo com o sindicato, é a falta de pagamento do adiantamento de salário. Ainda segundo o sindicato, os representantes da forjaria afirmam que estão com pendências financeiras de um cliente para pagar os funcionários e que os pagamentos devem ser depositados ainda hoje. E por falar em greve, desde o começo deste mês, os Correios começaram uma paralisação nacional. Nem todas as cidades do país foram atingidas, mas em Jundiaí, a medida já prejudica a população há alguns dias.
Carlos aguarda a chegada de peças para a moto. Comprou pela internet para agilizar, mas até agora não recebeu o produto. Por isso, precisou vir até o centro de distribuição dos Correios. O Sedex estava com um prazo aí de 3 dias para entrega e acabou aí que já se passaram mais de 10 dias e ainda não recebi. Filas têm sido cada vez maiores por aqui. Com a greve da categoria, as empresas também sofrem as consequências. Auxiliar de administração em uma firma de logística e transporte, Gabriel veio buscar peças e faturas que já deveriam ter chegado. Devido a essa não entrega de documentos, gera transtorno, né? Você não sabe o que está chegando, o que está deixando de vir. A greve começou no dia 31 de janeiro e é nacional. Aqui em Jundiaí, o movimento conta com a adesão de mais da metade dos funcionários. O principal motivo da paralisação é uma alteração no plano de saúde da categoria. De acordo com o sindicato, com a mudança, os funcionários teriam que pagar pelo serviço. Nós vemos no estatuto desse novo plano, que inclusive está na página desse plano de saúde, é que existe a possibilidade de que essa empresa venha a fazer cobrança de mensalidades e mesmo de percentuais dos procedimentos executados. Ainda de acordo com o sindicato, as filas também são resultado do baixo número de carteiros. Pela própria falta de funcionários em decorrência da falta de concurso público, a greve agora só veio deixar mais aparente uma situação que já é visível há bastante tempo. No próximo dia 24, haverá uma reunião entre as partes no Ministério do Trabalho, em Brasília. E a assessoria de imprensa dos Correios informou por meio de nota que aproximadamente 90% dos funcionários trabalharam nesta quinta-feira em Jundiaí e que atraso nas entregas podem ocorrer nos locais de paralisação. Sobre o plano de saúde, os Correios reafirmam que não haverá nenhuma alteração nem cobrança de mensalidade, além de manter todos os dependentes. Já sobre as contratações, informam que o último concurso público foi realizado em 2011 e 20 mil trabalhadores foram selecionados. Outra prova deve ser marcada ainda para este ano. E terminou a greve de funcionários da CBA em alumínio nesta quinta-feira. Foi cumprida a ordem judicial que obrigou a saída do sindicato da categoria em frente à empresa. Veja. Quem garantiu o cumprimento da ordem foi a Polícia Militar. Diversos gerentes da fábrica saíram aqui fora, ameaçaram os trabalhadores e conseguiu aliciar 500 pessoas e entraram pela portaria. Como nós tínhamos umas 2.500 pessoas, achei melhor terminar a greve, eu mandei todo mundo entrar. Com o fim da greve, foram liberados os trabalhadores que haviam ficado na empresa. Enquanto nossa equipe esteve na unidade, funcionários nos procuraram para relatar que entraram na empresa às 10 da noite da última terça-feira e saíram apenas nesta quinta-feira às 9 da manhã. São 35 horas de trabalho. Eles foram convidados a permanecer na empresa, mas para aceitar a proposta, levaram em conta o medo de ficarem desempregados. Segundo os trabalhadores, alguns sequer receberam colchonetes para descansar. Apenas roupas e toalhas foram oferecidas para um banho, mas a alimentação teria sido apenas a cada 12 horas. Isso se caracteriza trabalho escravo, como nós vamos entrar na justiça contra a CBA, pedir fiscalização. E também vamos entrar na justiça para voltar à negociação do PL, nós discutir a meta, que seja uma meta justa, um pagamento justo para os trabalhadores. Os vereadores de Sorocaba aprovaram nesta quinta-feira, em sessão extraordinária, o reajuste salarial para servidores públicos municipais do Executivo e do Legislativo. Foi aprovado o aumento de 6,9% para servidores da Prefeitura e de 7,9% para os funcionários da Câmara. Já para o prefeito, vice, secretários e vereadores, o reajuste salarial será de 5,9%, valor correspondente à reposição da inflação. E depois de pouco mais de um mês de gestão da Santa Casa, a Prefeitura de Sorocaba convida a imprensa para apresentar os resultados do trabalho. Prefeito, secretário e gestor da Santa Casa mostraram toda a estrutura do hospital. No pronto-socorro, a situação parece boa. Não há pacientes no corredor e os leitos estão aparentemente em excelentes condições. Ainda segundo a administração do hospital, a grande responsável por esta melhoria foi a diminuição no número de atendimentos, que passou de 10 mil para apenas 3 mil por mês. Isso só foi possível porque agora os pacientes chegam à Santa Casa só depois de passar por triagem nas UPHs da Zona Norte e Zona Oeste.
A ação foi tomada pelo poder público no fim do ano passado. Nós estamos aplicando conceitos que já deveriam ser aplicados aqui desde 14 anos atrás, pelo menos. Uma cidade em gestão plena tem que tomar conta do universo, dos problemas e das soluções. Depois da chegada de verbas parlamentares, a Prefeitura anunciou ainda a reforma de antigos leitos da enfermaria. São 48 dos 283 do hospital. A diretoria tem um prazo para utilizar o dinheiro até o mês de julho. A expectativa é de que já em abril as obras tenham acabado. Ao invés de ocupar cada quarto com 6 leitos, como havia antigamente, nós estamos ocupando com 3 leitos. E estamos agora passando a reformar a ala do outro lado, que é uma ala maior um pouco, onde vai caber um total de, se não me falha a memória, 48 leitos. A Prefeitura assumiu a administração da Santa Casa depois de uma pressão do Legislativo. Foi aberta uma CPI da saúde. Para o novo gestor do hospital, existem os prós e os contras de uma administração direta do Executivo. Diante do estado de emergência criado, tem algumas facilidades no sentido de você conseguir colocar a casa em ordem com agilidade. Depois, seguir o trâmite burocrático do poder público dentro de um hospital com as características de regionalidade da Santa Casa se torna bastante difícil. Por isso, talvez, a terceirização ou organização social para facilitar essa parte burocrática. 7h18, foi decretada a prisão temporária do suspeito de 24 anos de ter participado do incêndio aos ônibus em Tatuí. De acordo com a polícia, ele é irmão do jovem de 15 anos que morreu no confronto com a PM. As buscas estão intensificadas para encontrar outros envolvidos. Agora, somam 2 detidos, entre eles um menor e mais 2 identificados que já foram liberados. Por conta do crime, hoje, estudantes do bairro não terão aula. Os ataques aconteceram durante a madrugada. As chamas foram registradas por um celular. O primeiro ataque destruiu este ônibus urbano. Antes do incêndio, 2 homens teriam roubado R$300 do cobrador. 2 horas depois, 2 menores foram detidos tentando atear fogo neste ônibus rural. O último ataque foi a esse micro-ônibus que estava estacionado e foi completamente consumido pelas chamas. Moradores ficaram aterrorizados com o clima de insegurança. Meu marido estava pescando, estava sozinho, fiquei assustado, sim. Para nós só ficou o clima de insegurança mesmo. A gente fica preso, não pode sair com esse vandalismo que está acontecendo, queimar ônibus, coisa que não tem nada a ver, né? Eu acho que a polícia tem que ficar em cima desses marginais aí e não deixar, né, acontecer mais. Os ataques teriam sido uma represália à morte de um adolescente de 15 anos na tarde de quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, Bruno Aparecido Diniz e outros 2 suspeitos pretendiam assaltar um vendedor ambulante quando foram surpreendidos pelos militares. Bruno acabou trocando tiros com os PMs e não resistiu aos ferimentos. Com medo de novos ataques, a empresa de transporte coletivo de Tatuí pediu escolta da Polícia Militar para os ônibus escolares. Centenas de alunos da rede pública foram estudar num clima de medo. Então, nós estamos intensificando aí o efetivo e efetuando essas escoltas aí sem tempo determinado para acabar. E oficialmente a tarifa do transporte público municipal de Campo Limpo Paulista voltou a custar R$ 1,90 para as 18 linhas. O papel fixado na frente do ônibus traz uma boa notícia para o usuário do transporte coletivo. No último dia 16, o mesmo final de semana que houve um aumento no valor da tarifa de viagens intermunicipais, o preço da passagem municipal aqui de Campo Limpo subiu de R$ 1,90 para R$ 3,00. O valor da tarifa só voltou para baixo da casa dos R$ 2,00 nessa quinta-feira, por meio de uma liminar. A redução foi um alívio para Lídia. A empregada doméstica tinha sido pega de surpresa com o aumento. R$1,90 tá bom, né? Facilita bastante, né? Tava muito, né? Muita coisa. A Rápido Luxo Campinas pediu neste início de ano para aumentar o valor da passagem porque não conseguia fechar as contas. No último dia 13, o prefeito negou esse reajuste e, mesmo assim, a empresa subiu o valor.
Isso causou uma certa surpresa ao prefeito. Por quê? Eles entraram com o pedido de reajuste de tarifa no dia 10 de fevereiro. Nós, então, indeferimos o pedido de reajuste da concessionária e tínhamos certeza que ela ia cumprir. A decisão do juiz de Campo Limpo estipulou multa de R$30 mil por dia, caso a companhia mantivesse os R$3 na cobrança. Agora, o preço só pode subir se houver uma outra decisão judicial. Para Lucas, fica difícil saber quanto de dinheiro ele precisa deixar separado na carteira para pagar uma passagem. Teve as manifestações e aí abaixou o preço, depois aumentou de novo. Então fica meio instável, sabe? A gente não sabe o que esperar.